um outro tema que envolve também governo e Congresso Nacional. O governo criou um grupo de trabalho para analisar a isenção tributária a pastores. Membros da bancada evangélica se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A repórter Yasmin Costa tem mais informações. Integrantes da bancada evangélica foram até o Ministério da Fazenda para conversar com Fernando Haddad. Os parlamentares não estão satisfeitos com a decisão da Receita Federal que revogou a isenção tributária concedida aos representantes de igrejas. Depois do encontro, Haddad confirmou que um grupo de trabalho vai ser criado para discutir o impasse. Para isso é que a Advocacia Geral da União vai ser acionada. Eu falei ontem com o ministro Jorge Messias para pôr um fim a essa discussão do que quer dizer. E para evitar também interpretações de que é ato de governo. Existe uma coisa que chama Estado brasileiro. A Receita Federal é um órgão de Estado, como o Banco Central é um órgão de Estado. Não está aqui para atender governo, atender particular, está aqui para atender a lei. A regra suspensa pela Receita Federal começou a valer em agosto de 2022. Ela estabelecia que verbas recebidas pelos pastores e líderes religiosos pelo tempo dedicado às igrejas não deveriam ser tributadas. Mas com a revogação, os valores passam a ser considerados como remuneração e, portanto, tributados. O parlamentar defendeu que a norma suspensa não implica cobrança de imposto dos pastores. Não existiu nenhuma quebra de princípio em termos de leis no país. O ato só regulava, ele só esclarecia. Agora a gente vai construir esse momento de forma que o ato ou seja restabelecido com os ajustes que tenha a clareza que a gente precisa, mas que respeite também os indicativos que o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público da União aponta, e com isso a gente vai ter um ato claro, cristalino e mantido, obviamente, aquilo que nós queremos, que é a clareza de como o órgão fiscal do Brasil deve lidar com as instituições religiosas do Brasil. O grupo de trabalho para discutir o tema começa as atividades no retorno do recesso parlamentar, em 1º de fevereiro. E aí, Dora Kramer, nesse caso da isenção aos líderes religiosos, de início houve um impacto muito grande, né? As primeiras informações mostravam que poderia ser uma medida do governo contra a bancada evangélica, contra os líderes religiosos, mas à medida que o assunto foi ganhando corpo, fica a sensação de que tudo partiu de um parecer do Tribunal de Contas da União, houve uma recomendação e aí a decisão da Receita Federal. Isso esgota a questão ou ainda mesmo assim fica um mal-estar com a bancada evangélica, Dora? Fica claro, porque como vai haver discussão, essa história de grupo de trabalho tem uma implicância, né? Porque parece que quando não se quer chegar a lugar nenhum, se cria uma comissão ou um grupo de trabalho. Mas, de qualquer maneira, tem de um lado uma posição que eu vou chamar de técnica, tá? Que é o TCU e a Receita, a qual se referiu também o ministro da Fazenda. Me pareceu, assim, para falar em palavras mais simples, que não era correto, que foi ali, em 22, vendida, entre aspas, criada, melhor dizendo, uma facilidade indevida na visão do TCU e na visão da Receita Federal, e o TCU até dizendo que estranha, que não deveria ser suspensa essa medida, que deveria ser revogada. Então, essa não é tão difícil de se chegar a um meio termo, que me parece que até a bancada evangélica, que no início, Vitor, como você falou, reagiu no impacto, ela já está meio que entendendo, né? Já está mudando o discurso. Não sei se você sente isso. A coisa é mais embaixo, né? Pois é mais técnica e tal. Então também tem que, se quiser manter algum tipo de vantagem, também não pode ir com essa sede ao pote, porque a gente não pode resolver essa questão nem na política, quer dizer, o governo cedendo uma coisa que porventura seja incorreta para poder ter o apoio político da bancada evangélica, nem também, sabe, se deixando, se for correto, se fizer sentido, alguma coisa pode ser cedida. Mas eu acho que essa negociação ela está me parecendo bem mais fácil do que a da desoneração da folha.